Gente, olha só, sou a Aline Rodeguer. Eu apresento aqui para vocês Pio Campo, uma referência a um dos discípulos de Maria Fuchs, um método que agrega e abraça a nossa alma com muito carinho. E ninguém melhor do que ele para poder trazer um pouquinho dessa experiência de mais de 30 anos aí junto da dança voltada às funções terapêuticas e esse processo de redescoberta, de que a dança promoveu para esse espírito tão generoso. Então, peço para que você se apresente, Pio, para quem ainda não conhece quem é Pio Campo, esse caminho da dança que você já trilhou. Se apresenta para a gente, por favor. Então, eu me apresento dizendo que sou um homem de 62 anos, que a partir do encontro com Maria Fuchs, a minha mestra, o que aconteceu realmente cerca de 30 anos atrás, eu pude reviver e estar nesse mundo encontrando um novo sentido. Eu sempre fui uma pessoa bastante inquieta desde criança, porque tinha uma pergunta que me habitava o tempo todo, e que era o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? E é interessante porque a pergunta me habitava realmente desde pequenininho. Eu não conseguia compreender muitas coisas e, sobretudo, por que eu estava vivendo, né? Foi uma criança bem assim tranquila, muito amante da natureza, mas tinha alguma coisa que não me convencia, né? E essa inquietude foi me acompanhando ao longo da vida, né? Eu é, vivi os primeiros 30 anos da minha vida aqui na Itália, onde eu nasci. Tinha um emprego numa empresa, eu tinha feito carreira. E quando cheguei ao topo da carreira, assim, a pergunta começou a se fazer cada vez mais forte, porque eu não me reconhecia realmente num papel que não era realmente, não refletia a minha imagem verdadeira, né? E foi muito interessante porque nessa época que eu resolvi deixar a Itália, fui morar no Brasil numa favela, porque eu queria acompanhar um projeto de desenvolvimento com pessoas bem desfavorecidas, assim, bem carentes, porque na verdade eu tinha entrado numa contradição muito grande sobre o sistema, sobre riqueza, etc. E o Brasil me chamou muito para essa experiência de estar com as pessoas mais às margens da sociedade, né? E apesar de eu não ter na época nenhuma formação específica, era realmente um chamado humano, né? Que visava, encontrando as pessoas mais às margens, também encontrar a mim mesmo e compreender por que eu estava vivo nesse mundo, né? E foi depois de algum tempo, de alguns meses, que é, encontrei Maria. Na verdade, foi ela que me encontrou, porque ao criar um projeto aqui no Brasil para crianças de periferia, que era um projeto baseado na arte e, na verdade, na busca da beleza como um direito de todos os seres humanos, é, uma aluna dela bateu na minha porta. Era uma italiana, e ela me falou que ela teria muito interesse em conhecer o meu projeto e que em troca ela daria uns encontros de dança terapia para em troca da hospedagem, né? Então ali foi o meu primeiro contato com a dança terapia, e foi um impacto bem forte, um pouco confuso para mim, mas eu senti que algo me chamava naquela direção. Foi aí que eu comecei a me interessar, a ler os livros de Maria. Na época eu achava que tinha que estudar psicologia, porque se chamava dança terapia, e a pessoa que tinha proposto as vivências era uma psicóloga, né? E assim, eu acredito que quando realmente clamamos pela vida, a vida te ouve, né? E através de um amigo eu encontrei o contato telefônico da casa de Maria. Foi muito interessante porque ela nunca atende o telefone. Assim, aquele dia que eu liguei, ela atendeu o telefone, era um domingo,
e expliquei quem era, e ela me falou que na sexta-feira começaria um curso de formação em Brasília, que era muito perto de onde eu morava na época. E assim eu enlouqueci, porque achei muita coincidência, muita bênção, na verdade, se apresentando. Eu peguei o ônibus, fiz essa viagem ao encontro do desconhecido, de alguma forma, e na emoção toda eu me perdi, não encontrei o lugar onde Maria estava, cheguei bem atrasado ao encontro, né? Só que quando eu cheguei, abri essa porta dessa sala, tinha mais de 80 pessoas dançando com ela, e ela estava no meio da sala, ela tinha então cerca de 70 anos. E quando eu a vi, naquele momento ela estava dizendo que estava acariciando a música que estava no ar. Meu coração parou, porque escutei dentro de mim essa confirmação. É ela que você estava procurando. E toda uma busca de uma vida se concentrou, se condensou e se Faz apresentou sentido, né? naquele momento. E desde então, nunca mais nos separamos, né? Até agora, mesmo na distância, ela está em Buenos Aires, está num momento muito delicado da existência dela, se preparando para encontrar outras dimensões. Temos uma comunicação que passa por tudo aquilo que, por algumas palavras, algumas comunicações, Maria é muito moderna também, pelo WhatsApp. Às vezes a gente se fala, mas é uma comunicação que vai muito além das palavras já. É um Sim. sentido de uma vida que se apresenta com muita força, né? Onde eu honro tudo que ela tem me ensinado e me ensina até hoje. Assim, eu nunca tive a oportunidade de conversar com a Maria diretamente. Eu já conversei com ela, eu acho que na verdade faz 18 anos que eu converso com a Maria sem ela ter a oportunidade de me escutar de volta. Porque a minha história com a Maria, para você ter noção de como é importante esses registros escritos que ela deixou, há 18 anos atrás eu iniciei um projeto com surdos nas redes do município daqui de São Paulo. Eu sou de São Paulo e eu fui convidada para dar aula. Eu, uma menina, cheguei numa escola de surdos, sem muita estrutura, né? Uma escola do município, e sem saber fazer um gesto, sem saber falar os sinais, né? Aqui no Brasil a gente chama de Libras, né? A linguagem brasileira de sinais, sem saber fazer. O meu máximo de gesto era fazer isso aqui, ó. E uma das minhas professoras, na época eu estava cursando educação física, e uma das minhas professoras da faculdade me indicou os materiais, né, os livros da Maria Fuchs. E ela, a partir dali, passou a ser uma amiga. Era com ela que eu ia me consultar, era com ela que eu ia conversar, era com ela que eu ia buscar algumas referências para... Eu que vinha da metodologia, eu sou da área da dança mais acadêmica, né, da dança clássica, onde tem um modelo quadradinho para chegar a ter determinada realização. De repente, eu vi tirar uma capa engessada e tocar corações de uma forma direta e que fazia mais sentido com aquilo. Então, assim, quando você fala da Maria, e eu vendo os vídeos dela e tudo mais, a Maria é uma força da natureza. Você vê essa mulher falando da vida, a vida transborda por ela, né? Ela é vida em cada célula, assim. Ela tem uma energia muito grande. E ela passa isso nos seus textos, na sua forma de falar em palestra e tudo mais. Então, eu sou muito grata por tudo aquilo que ela me ajudou a consolidar ao longo desse tempo, mesmo que não diretamente, quem sabe ainda, né? A gente ainda tem aí algumas oportunidades de aprender, talvez indiretamente, assim, com pessoas incríveis como você, que deixa aí o legado para a gente poder aprender. Uma das coisas que eu tenho notado, né, hoje eu coordeno o curso de dança-terapia junto à Faculdade Meleia, e uma das coisas que eu percebo é que as pessoas falam e conhecem o método,
né, de dança-terapia desenvolvido pela Maria Fuchs, que veio do conhecimento que ela construiu ao longo de anos com a dança e que veio desse espírito gentil, da sensibilidade da visão da vida dela. Tem esse quê que é dela, né? Por isso que o método é dela. Quando se fala em dança-terapia do método da Maria Fuchs, o que você pode explicar sobre o que é esse método? Porque, por exemplo, aqui, como eu falei, né? Eu vim da área da dança clássica. Para gente que sai do modelo fechadinho, que você tem o ponto A e o ponto B, você vai fazer uma pirueta, você vai fazer onde você direciona o gesto que você quer do aluno. A dança-terapia, ela não se concentra nessa forma, né? O que é a dança-terapia para quem não conhece a dança-terapia? Então, para falar em dança-terapia, acho que é interessante compreender um pouco mais quem é Maria Fuchs, né? Porque Maria descendente de pais russos que imigraram na Argentina e se encontravam num estado de muita dificuldade, inclusive, e ela foi a primogênita de uma família de 5 irmãs e um irmão. E desde pequena ela teve um amor natural pela dança, né? E muito incentivado pela mãe, que tinha uma perna rígida. Ela tinha tido uma inflamação na rótula, então a perna dela não se movia. E para a mãe de Maria era maravilhoso ver essa menina já recém-nascida com essa vontade de se expressar, porque Maria dançava em qualquer lugar. E apesar deles não terem muitas condições econômicas, Maria conta, e por isso que eu posso compartilhar assim, porque é uma questão íntima, mas ela já contou várias vezes isso. A mãe dela conseguiu que ela seguisse umas aulas de balé no começo e fazia as roupas dela com as cortinas de casa, né? E Maria cresceu dentro desse corpo de uma menina cada vez mais linda, uma mulher que se tornou deslumbrante, na busca constante da dança que pudesse expressar esse desejo de ir realmente além dos limites, porque a mãe dela foi uma figura muito, muito importante, que acompanhou toda a trajetória de Maria, sustentou ela com o amor dela. E então para Maria não era suficiente unicamente dançar, mas era importante dançar compreendendo também que outras pessoas, como a mãe dela, poderiam encontrar no movimento uma resposta fora dos estereótipos de movimentos que se estudam normalmente em outros percursos de dança, né? Então, Maria teve como grande inspiradora a Isadora Duncan, essa bailarina que teve uma grande inspiração em relação à natureza, como os movimentos da natureza com os quais podemos nos sintonizar. E ela foi, digamos, Maria devorou realmente a biografia, né, do livro dela e continuava sempre pesquisando dentro de uma dança que se transformava cada vez mais a expressão dela e não tanto dentro de padrões do balé e nem da dança contemporânea que ela tinha começado também a estudar. E aí Maria chegou a Está muito grande essa coisa? Eu posso te Não, pode contar falar, fique à vontade. Eu estou aqui para te ouvir, estou adorando a história. Então tá. E só que chegou um determinado momento em que Maria buscava realmente compreender a si mesma e ainda achava que algum mestre externo pudesse apoiar ela nessa busca que era totalmente pessoal, né? Maria criava as próprias coreografias, usava os objetos bem simples do cotidiano para se expressar junto com eles, cadeiras, sacolas, tecidos, enfim, tudo que era parte do cotidiano dela. Mas em um determinado momento ela sentia que ela necessitava de ser guiada nessa busca.
E foi então que, já com um filho de 7 anos, Maria mudou para Nova York, foi trabalhar nas aerolíneas argentinas em Nova York para estudar com Martha Graham, e que é considerada a rainha da dança moderna, né? É. E Só, ela foi atrás só da Isadora Duncan e da Martha Graham. Pequenas referências na dança. pequenas referências, Pequenas exatamente. referências, detalhes. E vale a pena dizer que Martha Graham, na época, ela realmente tinha quebrado com os padrões, né, do balé, tinha criado o próprio método, e ela era considerada uma rainha, e a relação dela com as alunas, com os alunos, era como um pouco nesse estilo, né, de uma rainha que fala com os súditos. E foi por esse motivo que, por alguns meses, Maria fazia parte do grupo, mas Marta percebeu a presença da Maria num dia que, durante uma aula, Maria desfaleceu de fome, porque realmente conduzia uma vida muito difícil, né, para se manter em Nova York. Ela não tinha grandes meios, etc. Então, quando ela soube da história dela, falou: deem carne para essa moça, porque ela é argentina, ela precisa comer carne. E depois desse episódio em que elas tiveram um contato mais próximo por uma causa tão assim, por um acidente, digamos, alguns dias depois, Maria encontrou no elevador Martha Graham, e Marta perguntou para ela: por que realmente você está aqui? Está aqui? O que você quer de mim, né? E, e Maria respondeu que ela queria mostrar a dança dela, que ela queria de uma orientação dela. Então, Marta deu 5 minutos para Maria poder dançar para ela. Esses minutos se transformaram de 5 em 10, em 15. Em cada momento em que Maria dançava para Marta, Marta dizia: quero ver mais, quero ver mais. Maria, depois de uma hora, parou, e Martha Graham olhou para ela e falou: Maria, volte para casa, porque o seu mestre está dentro de você, você não precisa de mim. Siga as suas intuições. E esse foi, diria, o começo da dança-terapia, porque Maria começou a coletar elementos que ela trazia dentro dos espetáculos dela, que eram espetáculos solo, onde ela se exibia perante um público às vezes perplexo por ver uma mulher descalça, uma mulher que dançava sem música, algumas vezes, que usava jornais para se expressar, que usava tecidos, que usava bastões, ou que usava voz, ou unicamente um instrumento musical como o tambor. O filho dela tocava tambor com 7, 8 anos, já acompanhava Maria nos espetáculos dela. E, a um determinado momento, Maria compreendeu que esses elementos que ela utilizava, essas ideias que animavam os espetáculos dela, constituíam uma ponte com o público, que o público vibrava, conseguia compreender ela muito além das palavras, né? Então, junto com essa consciência, começaram a chegar no estúdio de Maria, onde ela tinha, como Isadora, né, criado um grupo de crianças, adolescentes e mulheres que a buscavam para serem introduzidas nessa linguagem. Começaram a chegar pessoas com síndrome Down, pessoas surdas, pessoas com um corpo diferente. E é aí que o método realmente tomou uma forma bem concreta, porque Maria compreendeu que aquelas ideias, aquelas palavras mobilizadoras que ela usava, aqueles estímulos que ela propunha na intenção de favorecer um movimento mais autêntico das pessoas, onde autêntico não é unicamente espontâneo, mas um movimento que pudesse dar espaço para a criatividade que está sempre em todos os seres humanos. E ela começou a ver como tudo isso funcionava realmente com pessoas que tinham limites bem sérios.
E daí o aprofundamento de uma busca que dura uma vida inteira, na verdade, mas Maria pôde formatar esse método, né? E o método é feito exatamente disso, é feito de estímulos que às vezes são objetos ou são palavras mobilizadoras, quer dizer, palavras que ao serem pronunciadas criam já uma consciência de um movimento. Por exemplo, se uma dessas Maria chama essas palavras mães, porque elas são capazes de gerar um movimento, né? Por exemplo, quando você introduz a palavra mar, ela já em si tem umas imagens, te proporciona imagens de fluidez, não só de fluidez, mas de tipos diferentes de movimentos, né? O mar com um vento mais forte, aí entra outra palavra, o vento, que também é uma palavra mobilizadora. Enfim, ondas, calmarias, sopros de ventos que se tornam dança, né? Então, eu diria que a dança-terapia não é se mover por se movimentar, não é um movimento casual nem instintivo. Por exemplo, se você segue algumas meditações ou outros percursos de dança livres, você é convidado a se movimentar a partir daquilo que surge, né? Digamos que isso seria um movimento mais instintivo. Dentro da dança terapia, que é o método que Maria criou, tem uma abordagem completamente diferente, não? Porque primeiramente quando você ouve a música, aprende através do método que a música tem forma, tem imagens, tem intensidade, tem vazios, tem suspensões, tem sopros, e tudo isso significa que ao se dispor a se deixar encontrar pela música, que para Maria é um personagem, é um ser de verdade, é uma amiga, é um amante, é um companheiro, uma companheira. Ao encontrar a música dessa forma, e não unicamente pelos ouvidos, mas como você encontraria realmente um personagem de verdade, assim como a música é, o corpo se abre para esse conhecimento e se deixa transformar pela música, mas a partir de uma atenção muito viva, muito consciente de cada movimento que a música te propõe. Não através de uma técnica, mas através do se deixar encontrar pela música. Então, a música, por exemplo, é um dos estímulos vivos dentro da metodologia, que passa não unicamente, como eu estava dizendo, pela audição, mas é uma música que pode ser comida, que pode ser desenhada, que pode ser digerida, que pode ser sonhada. Exatamente. Então, digamos que a dança-terapia utiliza alguns estímulos, que podem ser objetos, ideias ou palavras, para que cada um possa atingir a essa fonte que é presente em todos os seres humanos, independente da idade, da situação física, da situação psíquica, independente das situações econômicas em que a pessoa se encontra, esse patrimônio criativo está presente em todos, né? Isso explica porque não é um empecilho começar a dança-terapia aos 70 anos, aos 90, aos 4, aos 5, em condições ou vocês... físicas, né? Nem que a pessoa precise ter um determinado biotipo ou uma estrutura de atleta para poder praticar, Não. né? Ela é acessível a todos. É acessível a todos, inclusive a pessoas que têm corpos diferentes, né? A grande dádiva, né, que Maria nos concedeu é essa compreensão do que se move em todos os seres humanos, mesmo os que aparentemente por algum problema físico ou psíquico sejam acamadas, sejam pessoas
com uma mobilidade reduzida. Maria aponta sempre, através do método dela, ao movimento que ainda existe, aquela parte sadia dentro do corpo de uma pessoa que vai ao encontro do que não se move. Então, Exato. são inúmeras as possibilidades, mesmo para as pessoas que sentem que a dança não é a linguagem delas, que acham que não podem dançar. A dança é adesão à própria existência, porque para Maria a dança é a vida, e a vida tem uma dinâmica de movimento, né? Uma dinâmica de movimento com seus altos e baixos, onde nunca nada se interrompe, né? Então, Olha, conceber a vida. uma coisa que eu percebi, Pio, nessas pesquisas que eu faço a respeito do trabalho dela, né, do desenvolvimento do trabalho de vocês, é que assim, o encontro da dança terapia que vocês promovem, até por conta desse espírito, que nem eu falei, né, essa força da natureza que é a Maria, ela consegue perceber vida em tudo. Então, como ela percebe o que é vida, o que é aprendizado, com quem eu posso aprender, o que eu posso aprender em cada momento, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é mestre, ela também está aprendendo, ela é observadora o tempo inteiro, né? Das O tempo situações. inteiro. O tempo E inteiro. é interessante essa prática, eu acho que para as pessoas que venham a ter vontade de um dia trabalhar com isso, ou aqueles que se permitirem um dia descobrir a dança, né, com essas funções terapêuticas, é, é a possibilidade de fazer o link da dança com a vida, porque como a gente, vou dar um exemplo, né, sobre a natureza, né? Quando você faz a ligação da natureza, será que eu paro para prestar atenção no como como o mar se movimenta? Será que se eu não tivesse dentro de uma proposta de dança, será que eu ia perceber essa imensidão que pode, sabe? Não é só o movimentar o braço para lá, para cá. Se eu falo, poxa, eu faço, imagina que você faz parte do mar, o quanto você se torna grande no seu gesto, o quanto você se sente bem promovendo isso, né? E a gente começa a refletir nas pequenas coisas, a oportunidade dos pequenos significados, né? Onde às vezes a vida, acho que a gente quando é criança, eu acho que a Maria, apesar né, de já estar aí perto dos 100 anos, vai fazer 99 em breve, né? Ela não perdeu esse brilho quase que de criança que quer descobrir tudo o tempo inteiro, né? Nunca, Que tá ali nunca. sempre tentando perceber e com uma perspectiva de quem está ouvindo o que está vindo do outro, de percebendo que vem da natureza. Como a gente deixou de ouvir as necessidades da natureza e, né, do planeta, daquilo que a gente habita. Olha o que a gente fez com o planeta, né? Olha o que a gente transformou o clima do planeta, né? Que cada hora acontece uma coisa por conta das nossas ações. E o que eu faço com a minha própria natureza, né? O como eu já desgastei o meu corpo por vícios, né? Por movimentos errados, ou então por coisas que mesmo que eu tenha tido uma vida certinha, olha, não bebo, não fumo, não faço nada, mas o fato de eu ficar achando que eu não sou uma pessoa boa o suficiente como eu acho que deveria ser, eu intoxico o meu organismo também. Eu mudo a minha postura, eu mudo o meu jeito de ver e de viver a vida. E que a gente veio para essa vida, eu acho que para mais, né, Pio? Com certeza. E olha, enquanto te ouço falar, aqui está passando um filme dessa minha história com Maria, porque eu tenho tido a bênção, acho que a vida realmente ouviu o meu grito, né? O que eu estou fazendo aqui. E ao encontrar Maria, eu não encontrei unicamente um grande mestre, mas eu tive a possibilidade de um convívio com ela dentro da intimidade da existência dela. Então, eu aprendi muito no estúdio com ela, mas aprendi muito indo almoçar juntos, Maria tem sido uma grande amante do cinema, né? E, e me lembro de várias cenas, algumas muito simples, por exemplo, tomando um café em Buenos Aires e ela parar tudo enquanto a gente está sentado ali para me mostrar uma folha vermelha no outono que cai do galho e me falar, Pio, você vê tudo
se move, tudo tem vida, ao mesmo tempo que sempre foi atenta não só a esse movimento, mas, por exemplo, quando a gente passeava em Buenos Aires ou aqui na Itália, ela sempre, assim, sempre com o braço, dando o braço um para o outro, e ela sempre me fazia, quando via por exemplo, um homem de rua, né, dormir em Buenos Aires, assim, esse é um espetáculo, infelizmente, muito frequente, né? Ela falava, você viu, como é possível, isso não está certo, etc. Então, é, toda a existência dela tem tido essa grande atenção a todos os movimentos que acontecem externamente, mas também a essa grande capacidade que nós temos, pelo corpo incrível que temos, de passar a sentir e a perceber essa vida, né? Porque, como você estava falando, assim, olha o que fizemos, né? Estava assistindo um filme na Netflix maravilhoso nesses dias, é terrível, onde esse estudioso, esse biólogo dizia que em menos de 70 anos, que é o tempo de vida de um homem, conseguimos destruir quase completamente ecossistemas que funcionavam perfeitamente já faz 10 mil anos, né? É o filme do Então, Professor Polvo, né? o Professor Polvo não é esse filme, mas é um filme que eu ia indicar porque é completamente dança-terapia, o Professor Polvo. Sim. Não, depois eu te passo, é o nosso planeta. Nossa, É, é, minha dica para vocês também, assistam. eu vou te passar depois a dica. Mas então, Maria teve sempre essa grande atenção, essa grande conexão com a natureza, né? Tenho fotos de Maria, que é um acervo precioso que no futuro eu vou disponibilizar também, onde tem uma Maria deslumbrante de 30, 40 anos, dançando na praia, sozinha, no meio de uma floresta de galhos. Já as imagens dela falam dessa integração profunda com tudo que existe, né? Que é exatamente o grande mal que nos afetou e o grande mal que também gerou a pandemia, com certeza, né? Porque isso tem a ver com essa falta de ligação com a grande mãe que é exatamente a natureza, né? E a grande mãe na vida de Maria sempre tem sido a grande inspiradora, ao mesmo tempo que ela aponta com o trabalho dela para essa grande sensibilidade que habita cada ser humano. Quando dançamos, abrimos esses canais que chamamos sentidos, que são muitas vezes adormecidos, né? E um dos objetivos da dança terapia é reabrir essas portas, né? Então, enxergar de outra forma, passar a ouvir de outra forma, um dos grandes temas na dança de Maria é a pele, né? Como a pele sente, como a pele vibra, né? Como a pele se apresenta como o limite entre tudo que está dentro e tudo que está fora. Então, eu diria que dentro de um percurso de dança-terapia, assim como tem acontecido comigo, né, principalmente, tem um grande despertar daquilo que eu sou como um homem, de como eu posso compreender limites, enxergar além de uma visão que está só nos olhos, ouvir além desses ouvidos, ter uma noção de tempo outro que me vem da dança. Por exemplo, quando Maria quer falar em tempo na dança, ela usa a imagem como uma pedra ou uma alga, porque a pedra te traz noções de solidez, de peso, de volume, mas te fala de um tempo lento, que é o tempo de compreensão que ela tem, que a pedra tem para poder adquirir aquela forma. Quantas centenas de anos uma pedra precisa para ter aquela forma, né? E como uma alga, por contraste, como oposto, fala de de um outro tipo de forma que tem um tempo mais rápido. Então, todas essas dimensões elas estão dentro de cada um de nós também como uma possibilidade de perceber
esse outro tempo que é o tempo da vida, poder se silenciar, se acalmar como uma pedra, começar a desacelerar, a ter uma respiração como a pedra tem, que as pedras respiram, que te permita olhar onde estou e compreender que essa folha que está ao meu lado, meu Deus, ela é um universo de existência. Inclusive, assim, graças a Maria, que sempre amou as plantas, eu também desde pequena, a minha relação com ela se tornou cada vez mais simbiótica, né? Aqui a gente com as meninas fala, tem todo um bate-papo muito intenso, ainda mais no lockdown, onde elas me devolvem oxigênios verdes, formas e flores o tempo todo, né? Elas trazem vida de volta, né? Trazem. Eu acredito que a dança, né, imagino assim, a diferença que esse homem hoje, com tantas vivências e experiências, o que você teria, como seria o olhar para aquele homem que ainda estava tentando se descobrir há um tempo atrás, né? Como seria esse encontro um de frente para o outro depois de tantos aprendizados e assim, o como você foi feliz, Pio, por você ter se oportunizado, por você não ter tido medo de descobrir, por você ter sido gentil em ouvir e falar quando devia, em tentar experimentar e não ter medo de arriscar, né? Eu acredito que a vida, como a natureza, ela é fluida, ela precisa, ela não espera, a gente não veio para talvez para simplesmente receber. A gente está aqui para participar de um fluxo, né? A gente veio para Com certeza. produzir, para receber e como é importante se permitir, né? Uma coisa que eu queria perguntar para você é o que você acha que hoje uma pessoa que se preocupa em trabalhar, no caso, com a dança terapia, que você já deve ter convivido com vários profissionais da área, já deve ter visto bastante coisa boa e algumas coisas que talvez você tenha refletido, falando assim, nossa, talvez eu tenha que tomar cuidado com alguns caminhos, né? O que você acha importante hoje ressaltar na construção do saber de alguém que se aplica a ser o professor, um orientador, um mestre, né, dentro da atividade? Olha, eu amo você. É raro ter assim, entrevista com pessoas tão lúcidas e tão objetivas e tão maduras, né? Acho que a sua fala vem de um lugar de maturidade mesmo, né? Então te agradeço por isso. Olha, eu penso que quando escolhemos de trabalhar com outro dentro da dança terapia, temos que ter primeiramente a grande abertura para trabalhar conosco mesmo. Então, é um grande trabalho de desconstrução daquilo que sabemos, sobretudo as pessoas que vêm da área da dança, porque a dança terapia é desconstrução de padrões. Esses padrões não são só físicos, são mentais também, são emocionais. Então, acho que muito antes de compreender a dança terapia como um instrumento para o outro, é importante fazer a experiência da dança terapia dentro da nossa própria existência, né? Porque, não sei, quando você me perguntava como seria o Pio de agora perante o Pio que não tinha encontrado Maria, né? Eu tenho muita compaixão mesmo, pelo homem desorientado que fui, por todas as minhas quedas, todos os meus erros, todos os buracos onde eu me enfiei, todas as contradições, que até o encontro com Maria eram um peso para mim. Eu não conseguia enxergar a mim mesmo dentro das confusões, não queria olhar aquilo como algo que fizesse parte de mim. Quando eu encontrei com Maria, a minha vida deu um giro de 360 graus e, de repente, eu compreendi que todo o que eu considerava que era o meu lixo era o meu tesouro.
porque a dança me colocou perante essa grande oportunidade de um infinito amor para mim mesmo. Poder compreender o Pio dentro das suas fraquezas, dentro da minha força, poder olhar para mim com honestidade e dizer, cara, você realmente fez o que pode na sua existência, se machucou, provavelmente machucou alguém, mas a dança é esse contínuo movimento, é um seguir adiante. E eu digo que é importante compreender a dança-terapia, primeiramente, como um percurso de autoconhecimento, porque é dentro da dança-terapia que eu encontrei, e acho que a maioria das pessoas encontram, essa ressignificação do que vivenciamos, que podemos considerar como um estorvo, ou que podemos, dentro dessa dinâmica do movimento, que não é uma ideia, não é uma filosofia, não é que porque eu estou dizendo isso para você que isso se torna verdade para você, mas é a minha verdade, porque eu sei que isso me transformou como ser humano. Sou homem hoje por causa disso, mas eu vivi na minha pele muito antes de me atrever, digamos, a passar isso para os outros. Eu fiz esse trabalho para comigo mesmo. Eu me lembro que dentro do ímpeto, né, de ter encontrado Maria, de querer trabalhar com isso, de fazer disso a minha existência, de querer espalhar isso pelo mundo, como de fato eu estou fazendo agora, depois de 30 anos, Maria me dizia, Pio, calma, devagar, devagar. E esse devagar, para mim, é o tempo que cada um de nós dá a si mesmo para fazer da dança-terapia, do método de Maria, se é isso que a gente escolhe, isso que a gente quer, um instrumento de autoconhecimento. Então, isso leva um tempo. Nesse tempo, você trabalha para você mesmo, esse é o plano de formação que temos, assim. Durante esse tempo, você trabalha para você mesmo até você adquirir depois os instrumentos para poder compartilhar isso com os outros, não de uma forma intuitiva, mas a partir de uma base sólida, que é o método, e onde a base sólida se dá pela sua própria desconstrução de opiniões sobre tudo que você tem para com você mesmo, julgamentos, e toda essa série de, às vezes, lixo mental que a gente carrega, porque não tem como você estar perto de uma pessoa com dificuldade, ou que grita, ou que sente muita dor, se você não sabe o que é aquilo dentro de você, se você não olhou isso dentro de você. Porque quando você encontra tudo isso em você, então quando você está com o outro, você compreende que pode partilhar uma dinâmica de movimento e permitir que aquela pessoa se permita de, através do movimento, compreender que tem algo a mais do que a dor, o isolamento, o desespero, porque aquilo você foi o seu corpo, você já foi aquilo, você já experimentou aquilo. Eu sim tenho escolhido, sobretudo nos primeiros anos da minha formação, de ir nos lugares mais macabros que eu podia encontrar, macabro no sentido de onde realmente o ser humano era considerado lixo, em leprosários, no Nepal, em clínicas que não eram clínicas, eram depósitos psiquiátricos, onde realmente as pessoas estavam cobertas de merda, literalmente. As pessoas gritavam, as pessoas queriam. Então, para mim, a dança foi entrar em contato com eles em todo o tempo da minha formação, que segue até hoje, porque nunca se conclui, na verdade. Não é que isso se acabou. A descoberta é A imensa. sensação que dá é que quanto mais a gente aprende, mais tem um caminho imenso pela frente, né? Com certeza, com certeza. Mas todo aquele estar com aquela dor foi possível para mim porque, primeiro, eu me permiti de estar ao lado de Maria, de estudar com ela e de compreender como aquilo tudo
era no meu corpo, qual que era a minha experiência daquilo. E assim, quando eu te agradeço por você fazer essas perguntas, e também porque estamos numa sociedade que está completamente diferente da sociedade em que Maria cresceu, mas Maria está ainda viva e ainda assume isso como uma verdade, mas tudo se dá sempre muito rapidamente, né? Cada vez mais tem essa desejo de se formar em tudo. Você faz um curso de um final de semana, quer ser formado naquilo, e 6 meses, um ano, eu só isso, só aquilo. Assim, isso não cabe na dança terapia. Sinceramente, não cabe para mim e nem cabe para Maria e por tantas outras pessoas que dedicam, como ela, como eu, a vida a isso, né? Diria que a primeira sugestão é tempo. Meu amor, você quer estudar dança terapia, quer saber como trabalhar com isso? Então, vá em frente, trabalha com isso com você mesmo. Vê onde a dança te leva. Não, pode falar, pode falar. Não, Uma, é isso. uma coisa que eu noto hoje, trabalhando com pessoas que vão trabalhar com isso, né, e que eu tenho essa ideia que você fala de primeiro você trazer para você, vivenciar a dança, né? E quando você pega, por exemplo, um exemplo como o de Maria Fuchs e de professores que eu tive, sabe? Eu tenho, acho que o mesmo respeito que você tem por fazer assim, nossa, eu preciso honrar o ensinamento que eu recebi. Então, eu não posso ser uma pessoa dentro de sala de aula e ser outra na minha vida. Eu não posso, não tem um momento em que desconecto, algum momento que eu não quero parar para olhar. Eu não tenho uma pessoa que eu não queira perceber a sua alma ou que eu não queira aceitar ela do jeito que ela pode ser naquele momento, sabe? Ou respeitar os processos que eu vivi também, né? Vamos dar um exemplo. Eu peguei esses dias um amigo conversando nas redes sociais e eu vi ele fazendo um depoimento muito triste, falando de um período da escola a que as pessoas tinham bagunçado muito com a cabeça dele, tinham perturbado, e o coração dele, até hoje adulto, ainda sofria com os reflexos disso. E aí eu pensei assim, nossa, ele tem hoje, né, eu pensando assim, hoje ele ainda discute com uma criança que viveu no passado, talvez aquela pessoa não seja mais a mesma pessoa hoje, e ele ainda está cristalizando isso, né? E aí eu pensei assim, nossa, será que eu também faço isso? Ou comigo, discutindo com a pessoa que um dia eu fui, mas que me ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje, ou com as pessoas que estão ao meu lado, ainda indicando que elas sejam as pessoas que um dia me machucaram ou que um dia fizeram alguma coisa. Então, acredito que esses aprendizados da fluidez da vida, que a dança faz a gente perceber, né? Poxa, será que no meu corpo, o meu corpo ele é rígido, será que eu também sou rígida para com algumas coisas da vida? Será que tem alguma coisa que eu não permito realizar? Então, eu faço muitas analogias do processo da dança como o processo da vida, né? Vamos dar um exemplo. Se você faz mais força do que preciso para fazer um gesto, você vai se cansar antes, né? Será que na vida também não é assim? Se eu gastar mais energia do que uma coisa, um sentimento, uma tarefa precisa, será que eu não vou me cansar antes? Será que o meu tempo de vida precisa ser direcionado para aquele sentimento? Então, acredito que são coisas que a dança traz para a gente com uma gentileza, com uma forma de abrigar a nossa alma que é muito mais. Às vezes, quando você fala, né, olha, eu já fui dançar em leprosários, eu já fui dançar em ambientes diferentes, eu já tive a oportunidade de dançar e de fazer coreografias com pessoas de diferentes condições. E uma dessas pessoas que estava nesse grupo, né, era uma turminha de adolescentes lá do Colégio de Surdos, e dentro da própria turma já tinha pessoas com múltiplas deficiências. E uma das minhas alunas, ela é cadeirante, tinha paralisia cerebral e era surda. E eu fui montar uma coreografia para dançar com o pessoal. Tinham 53 alunos e ela era um deles, entendeu? Ela e mais alguns cadeirantes que tinham na turma. Eles foram inseridos dentro de um processo. Ela estava dançando dentro de todas as potencialidades. E a hora que você via, se era uma pessoa que não tinha um olhar
da dança, né? Não falo nem da dança, mas esse olhar da vida, né? Nunca ia conseguir perceber o tamanho do movimento que aquela alma estava fazendo naquele momento. Não ia perceber a importância daquele momento para aquela pessoa. Então, acredito que hoje o construir de um saber de um profissional, né? Eu pelo menos tenho esse cuidado. Poxa, se eu vou trabalhar com o corpo de alguém, eu preciso tentar entender o que é esse corpo, como funciona. Eu gosto muito de música e eu vou usar música. Como a música funciona? Como que eu recebo? Né? Os trabalhos, a literatura que a Maria me fez pensar sobre música simplesmente mudou a minha forma de mexer com música. Eu que já dançava há mais de 15 anos, imagina só, eu sou hiperativa. Então, eu sou muito agitada, então começava a tocar as músicas, eu dançava às vezes mais rápido, porque eu achava que era saber. Tipo, terminar rápido era porque eu sabia e não conseguia perceber, né? Apesar de ser musical, eu adiantava muitos processos. E quando eu comecei a ver o material da Maria Fux e a forma com que ela trabalhava com os alunos, e eu percebendo o resultado deles com a minha própria turma, que começou ao mesmo tempo que eu ensinava a dança, eles me ensinavam sobre a vida, eles me ensinavam sobre Libras, eles me ensinavam o que era viver sem uma estrutura que para mim eu nunca tinha pensado. Tipo, como é não ouvir? Sabe? Nunca foi uma realidade para mim. E de repente, dentro daquele grupo, eles me ensinaram com uma gentileza. Então, assim, eu fui aluna dos meus alunos, sabe? E a Maria me permitiu esse tipo de aprendizado. Então, se um dia você tiver a oportunidade, fala que ela tem uma amiguinha que ela nunca teve a oportunidade de conversar, mas que é muito Com grata. certeza. Com certeza. Ai, ai. Olha, Maria sempre fala que o movimento diz quem você é, né? E esse realmente é uma busca muito grande de autenticidade e de verdade, que evidentemente não tem a ver unicamente com o momento em que estamos ativamente dançando, mas tem a ver com o ser humano que você é, né? Então, Maria, questões como honestidade, hombridade, o ser realmente um ser cheio de compaixão, são questões fundamentais dentro da dança, porque ela fala que um corpo não consegue mentir. Então, se você está dando, digamos, realizando um encontro, quem está na sua frente vai imediatamente perceber se o que você está passando é a sua vida ou se é meramente uma técnica, se é uma prática, mas se aquilo realmente não tem a ver com você mesmo. E a grande transformação, a grande fusão, eu acho, dentro do método de Maria, é quando realmente temos esse tempo de preparo que dura uma existência, na verdade, mas esse tempo que nós dedicamos a nós mesmos da compreensão do próprio método, né? Eu acho que vale a pena também frisar que, apesar da nomenclatura, dança-terapia, que não foi Maria que deu, né, mas foram outras pessoas que viram que o que ela fazia era terapêutico, né? A terapia não se dá a partir de um estudo da psicologia, nem a partir de um estudo de anatomia humana ou de patologia, né? Maria sempre fala: eu não sou médico, não sou psicólogo, eu sou uma artista, né? Então a dança que Maria propõe, mesmo com pessoas, esse é um assunto bem delicado, né? Porque é um assunto bem profundo também. Quando Maria propõe um encontro de dança com pessoas que têm alguma, digamos, patologia, né, ou que têm distúrbio psíquicos, Maria não sabe a doença que habita a pessoa e não sabe aquela patologia, né? E eu diria que não sabe também quais são as funções vitais que aquela pessoa tem naquele momento. Mas a partir dessa enorme escuta de si mesmo, dos seus próprios limites, Maria sempre evocou essa grande escuta também
daquilo que no outro está vivo e que pode, com delicadeza, ser mexido. Não de uma forma automática, mas como chega nesse ponto, naquilo que é vital naquela pessoa, a minha proposta de dança. Então, se dá uma escuta do que é possível para aquele ser humano, não a partir do quadro clínico dele, ou do um estudo de psicologia, mas a partir daquilo que o corpo transmite dentro desse se desnudar de conhecimentos e estar abertos para perceber onde a vida está naquele ser humano, né? Eu tenho uma história que eu conto sempre e que foi uma das milhares de histórias que me permitiram realmente de compreender, inclusive a mim mesmo mais, e compreender a dança como esse poderoso instrumento que ela é, que foi aqui na Itália, num hospital em Trieste, onde me chamaram para fazer uma experiência de dança-terapia com um público que eu não saberia qual era, né? E eram médicos que queriam fazer uma pesquisa, na verdade, né, do que era a dança-terapia. Sendo que a gente tinha dado já umas palestras enfatizando o fato que a dança-terapia não substitui nenhuma outra linguagem, nem o da psicologia, nem da medicina, ou da fisioterapia, ou de outras abordagens do corpo humano. Ela é um instrumento a mais que tem a ver, digamos, com todo o universo afetivo, emocional que está dentro da pessoa, apesar de tudo, né? Quando uma pessoa é hospitalizada, ela perde o cheiro do seu corpo, tudo começa a cheirar hospital. Não tem mais as referências do som das vozes dos familiares, da pessoa que ela ama. Ela se encontra asséptica, num clima asséptico, entre aspas, é onde perde a referência do que é vital para ela, né? Então, por exemplo, nesses casos, a dança-terapia entra como essa carícia, né, do lar. Eu me lembro que nesse encontro eu estava numa sala do hospital e começaram a descer mulheres na cadeira de rodas e eu não sabia o que elas tinham, né? Eu via que elas tinham uma parte do corpo imóvel e outra parte elas se mexiam. E na verdade naquele encontro fizemos, assim como cabe na dança terapia, um trabalho através da música de sintonia com a primavera, porque nessa sala tinha uma única janela e dava para ver um galho florido de pêssego, né? E o pêssego faz flores cor-de-rosa, né? E a gente começou com a música a desenhar esse galho e a trazer o cheiro dele até a nossa pele, assim, com um movimento que explicitasse isso, né? E depois de 10 minutos, uma das mulheres levantou da cadeira de rodas e começou a dançar de pé, né? E os médicos, naquele momento, chegaram para ela para dar um apoio para ela e ela falou, não, eu me lembrei que estou viva. E ela ficou de pé por uma hora. Depois eu fiquei sabendo que essa mulher não se levantava da cadeira de rosa havia 2 anos. De rosa também, se tornou uma rosa também a cadeira. Da cadeira de rodas havia 2 anos, por causa de um AVC, né? E ela estava clinicamente curada, fazia fisioterapia, tem acompanhamento psicológico, mas ela não levantava. Então, em 10 minutos, aquela dinâmica, não sou eu que faço isso, é a dança. Para mim, isso está super claro. A dança me habita, mas é uma coisa que, né, tem um poder à parte, que não é meu, e nem é da Maria. A dança fez com que ela tivesse essa lembrança de estar viva, apesar de tudo, né? De voltar a sentir cheiros, de se sentir num clima humano, de profunda compreensão. Foi isso que levantou ela, né? Então, eu acho que na dança-terapia essa magia, né, de se perceber seres vivos na escuta de outros seres vivos que atravessam os momentos da vida deles, né? A dança-terapia é para todo mundo, não só para as pessoas que estão mal ou que
Sim. Eu acho que a palavra escuta, ela é muito importante dentro do trabalho de dança-terapia. O se escutar e o aprender a escutar o outro, Hum, né? Aprender a escutar o entorno, escutar a natureza. E as pessoas às vezes não conseguem perceber. Eu brincava com alguns amigos quando eu era mais nova, né? Quando eu começava a procurar coisas diferentes para estudar, eu sempre fui muito curiosa, gostava de estudar algumas coisas assim. hum, Ah, quando eu fui atrás da faculdade, por exemplo, quando eu ia estudar alguma coisa que fazia parte do corpo humano, era sempre com aquele deslumbre de como esse universo funciona, sabe? Eu ficava imaginando, cara, eu não seria criativa, por muito que eu seja muito criativa, eu jamais ia imaginar algo tão perfeito, sabe? hum. Que funciona tão redondinho que mesmo quando alguma parte começa a ter uma necessidade diferente, que ele logo se adapta e está sempre querendo Hum. sobreviver, sempre dá um jeito, sempre dá, ele se resolve, né? De alguma, se uma coisa não funciona, ele vai se adaptar de outra forma, né? E Como assim no polvo, né? como o Ele povo, perdeu um braço. eu fiquei imaginando, a hora que eu assisti o documentário do povo, né, que falar que ele tem 2.000 ventosas, né, como se fossem os dedinhos deles, eu falando assim, gente, eu já tenho dificuldade para controlar 10 dedos. Esse ser aí, ele tem uma habilidade que eu não tenho. E mais que isso, cada ventosa funciona como um cérebro à parte, É e que ao mesmo incrível, tempo coordena com todos, assim, se combina com todos os outros. Então, é é um dos bichos incrível. mais, invertebrados mais inteligentes da Terra, né? E tem uma outra série que agora, durante a gente aí mergulhado na pandemia, teve a oportunidade de assistir bastante coisa, né? Acho que se chama Universo, alguma coisa assim, que também tem no Netflix, né? Que ele vai passando como funciona cada planeta. Eu sempre fui apaixonada pelo espaço. Coisas Hum. voltadas às estrelas, ao céu. Eu adoro ver tudo que é imenso, tudo que é grande, porque me dá noção do quanto pequena eu sou. Adoro ver como funcionam as coisas, né? E a beleza que isso tem. Então, é, o, a natureza em si tem muito para trazer para a gente sobre esses aprendizados. Acho que não tem saber ao qual a gente não pode, né, se dedicar, observar, e não só. Ai, olha, eu vou começar a estudar agora porque eu vi no documentário, achei muito interessante a astrobiologia, gostei muito de como funciona Marte, vou estudar tudo que eu entendo de Marte e vou me tornar uma especialista em tudo que funciona. Mas a ideia é do que a gente se permite conectar, né? É que nem a minha avó brincava, né? O saber não ocupa lugar, né? Então a gente pode aprender com todas as pessoas, não importa qual a titulação. Titulação não faz a pessoa, né? Porque existem profissionais que hoje têm titulações e nomes, e às vezes esse contato com a pessoa ele não funciona justamente porque falta a escuta, né? As pessoas perderam o hábito de ler porque ler é escutar o outro, é permitir que o outro fale primeiro. Então, quando eu convido você aqui para uma entrevista, por muitos momentos até você de repente fala assim, nossa, ela não vai falar nada, ela tá ali quietinha, eu preciso te ouvir. Eu preciso saber como é a tua história. Eu não vou conseguir aprender de você o que você tem, o que você, né? Claro que eu não conseguiria absorver tudo que uma história tão bonita poderia oferecer em uma hora, mas como intervir, né? Como atrapalhar um processo onde eu tenho muito mais a aprender ouvindo do que construindo pensamentos, Hum. né? Trazendo outras interferências. Viu? É absolutamente recíproco isso. Obrigada. Você é extremamente gentil. Assim, eu sou realmente muito grata pela recepção que você me deu. Mais uma vez, eu deixo aqui a gratidão também à Giovana, que foi extremamente delicada Uhum. no meu atendimento. E assim, como é bom a gente poder, dentro do processo agora, acho que a gente já vai quase finalizando o nosso encontro. Nós estamos hoje vivendo um período que todo mundo teve que aprender a escutar e a fazer diferente. A gente estava acostumado a viver de uma forma, né? Imagina só, a gente que vive da dança, né?
De repente, a gente não pode estar do lado da pessoa para fazer uma coisa tão simples quanto tocar a mão, né? Imagina só, nós estamos hoje, eu vou compartilhar uma coisa muito particular minha, né? Eu estou agora, vai fazer 8 meses que eu não abraço a minha mãe. Então imagina só, eu tenho a oportunidade que dá um equilíbrio para mim, é que assim, eu sei que ela está bem, eu vejo minha mãe, eu vejo meus pais, eu olho nos olhos, mas eu tenho todo o cuidado para que, diante desse cenário, eu possa dar a melhor qualidade de vida e não levar nada, porque o cenário pede cuidado, né? E aí, esses dias minha mãe pegou e virou assim para mim, né? Nossa, filha, será que não vai ter... Será que até o final do ano você já vai ter me abraçado? Ela fica puxando minha orelha para abraçar. Imagina sua mãe pedindo isso, né? E aí eu fiz assim, mãe, eu tenho muitas formas de estar perto, né? Eu tenho muitos jeitos de me fazer presente. Então, assim, essa pandemia, ela não vai deixar a nossa vida como ela era antes. E será muito triste que a gente volte a ser o mesmo antes da pandemia, né? Porque não aconteceria algo tão grandioso para a humanidade inteira, né? Fazer uma pausa para mostrar que, assim, olha, como é importante a gente tomar sol, né? Como é importante você cuidar da sua saúde, como é importante a gente não comer besteira, como é importante a gente ter o nosso equilíbrio emocional para não surtar com pessoas que eu amo, né? Então, assim, muita gente durante a pandemia, eu percebi que tiveram alguns momentos de atrito emocional, por exemplo, com pessoas. A gente tem o dom de ser, às vezes, mais, como eu falo assim, mais malvado com aqueles que a gente mais ama, que mais estão perto da gente, porque a gente sabe que vai estar ali. A gente vai brigar, vai falar o que quiser e depois a gente volta. Mas a gente precisa parar de ter esse hábito. As pessoas que estão do nosso lado, elas precisam ser reconhecidas e cuidadas diariamente, né? Assim como a gente mesmo também precisa ser cuidado aos poucos. O que você acha que a dança-terapia pode ajudar aí nesse processo de, não sei, desse período daí da pandemia? O que a quarentena e a dança-terapia, como um pode, de repente, ajudar o outro a passar por um processo de transformação, Pio? Olha, eu te falo a partir de um lugar que é a Itália nesse momento, mas isso representa um pouco o mundo inteiro, né? Mas nós passamos por todos os meses de reclusão, tivemos uma abertura nos meses de verão, onde podemos inclusive voltar a dançar sem ter contato, que para mim foi uma experiência maravilhosa, porque como você fala, o contato não se dá unicamente quando você gruda no outro, né? Aliás, é uma redescoberta de uma outra comunicação, né? E teve todo um processo, inclusive, quando começou a estação mais fria, de readaptação de todos os locais onde a dança acontece, não só salas de dança, mas restaurantes, etc. Então, as pessoas gastaram o que tinham, que não tinha, para plexiglass e toda uma outra organização dos espaços e, não adiantou nada, voltaram a fechar tudo de novo. E essa segunda vez, eu sinto que é ainda mais intensa, porque as pessoas já vêm de um grande cansaço, de uma grande dificuldade, e voltou pior do que estava, aparentemente, a situação, né? Então, o que eu aprendo com isso? Aprendo, primeiramente, que esse é o momento da transformação radical de mim mesmo, né? Eu não posso pedir transformação nem aos meus vizinhos, nem às pessoas com quem eu convivo, mas esse é o momento de que a transformação do Pio seja realmente radical, em todos os sentidos. Porque se eu mudar, é provável que alguma coisa à minha volta também vai se transformar. Então, eu estou intensificando a atenção nessa escolha de eu ser a humanidade que eu gostaria de ver no mundo, né? E a dança nesse processo é para mim, olha, é o meu caminho espiritual, é o meu alimento, é a minha força.
porque se eu não tivesse encontrado Maria, se eu não tivesse encontrado a dança, acho que eu teria enlouquecido nesse tempo todo. E acho que a dança é essa grande possibilidade mesmo num espaço reduzido, dentro do qual, de novo, estou fechado num apartamento em Milano, que graças a Deus eu tenho, mas que é um apartamento de 2 quartos, né? Então, é redescobrir esse espaço como um espaço vital. A dança é isso. Começar a sair de um ideal e compreender onde você está, o que se move nesse lugar, como eu interajo com esse espaço em minha volta, o que eu crio aqui dentro. Então, na verdade, é um campo maravilhoso, né, de escuta de mim mesmo, desse momento, e de caramba, nossa, pegar firme na minha transformação. Que eu tenho certeza, isso que eu aprendi com a dança, que se eu quero uma humanidade diferente, eu tenho que ser essa humanidade diferente. Então, a dança, para mim, nesse momento, traz mais forte ainda essa consciência de eu seguir em movimento, mesmo que o movimento não seja aquele de realizar encontros com os outros, ao vivo, ou seja como for, é o grande movimento de ir ao encontro de mim mesmo e do Criador que está em mim. É dessa possibilidade que eu tenho de perceber outros caminhos, porque os que de antes realmente não estavam bons. Assim, as pessoas às vezes falam, tomara que tudo volte como antes. Tomara que não. Fato. Tomara que não. Mas isso está em mim. Assim, esse é o trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo, né? Pessoal, né? Puxa, que oportunidade, que grande aula, Pio, poder conversar com você, poder compartilhar um pouquinho desse espírito generoso aí num bate-papo. Sou muito grata, viu? Eu também. Muito grata de verdade. Enfim, eu acredito que, já finalizando aí então a nossa conversa para não te tomar tanto tempo, né? Tranquilo. a, a ideia de poder trabalhar com a dança de formas diferentes, né? Eu deixo aqui um relato pessoal que aconteceu comigo durante a pandemia, para que você que de repente esteja aí assistindo depois possa perceber o como é importante se permitir que não tem coisas onde a gente não possa aprender. Eu danço desde os meus 3 anos de idade. E durante a pandemia, eu me vi fazendo coisas que eu ainda não tinha imaginado fazer, né? Então, assim, eu tive a sorte durante a pandemia de, mesmo tendo ficado trancada em casa, no meu caso, durante 4 meses, sem poder vir trabalhar com as pessoas que eu gostava presencialmente, tudo mais, que foi o período mais ou menos que a gente teve aqui de lockdown, entre aspas, né, que a gente não pôde atender presencialmente. Eu pude revisitar alguns lugares da minha infância para poder passar para os meus alunos, porque eu dançava muito na minha casa e eu lembrava, eu tinha muito vivo essas experiências que eu tinha tido. E de repente, uma mulher com 36 anos de idade, eu comecei a revisitar alguns movimentos e algumas coisas que eu brincava com os meus alunos, né? Então era a experiência de poder passar para os alunos algo que eles ainda não tinham vivenciado e de trazer para um corpo diferente coisas e experiências que tinham ficado lá atrás. E como foi refrescante dentro de um quadro tão fechado que a gente teve, ter oportunidade de fazer isso, ainda mais perto de pessoas que eu digo que eu amo, porque não tem como a gente como professor, a gente se envolve e a gente se entrega para o outro, a gente quer saber do outro, a gente se importa, né? Então, não importa o quanto as pessoas fiquem ao nosso lado, a gente cria um vínculo de ligação para que a pessoa sempre esteja o melhor que a gente sempre vai tentar oferecer o nosso melhor para o período que ela puder ficar ao nosso lado, né? Tentar deixar ali uma sementinha, né? E a dança, eu acho que ela tem mesmo esse poder que ele é acima. Acho que esse daí foi um dos cuidados que eu tive na elaboração do material da escola, de não tornar o curso em si como a transformação de um único método, mas de perceber caminhos, né, instrumentos, instrumentalizar esses profissionais que venham a trabalhar no futuro, né, que busquem conhecimentos a respeito, mas que, acima de tudo,
que a dança ela não me pertence, que ela não é algo que ela depende apenas de mim e do meu conhecimento, não é, ela é maior do que eu, ela vai agregar, porque quando o meu mundo da dança encontrar com outro coração, ele já é outro, já não me pertence, né? E como é gratificante poder crescer dessa forma, né? Eu ainda me sinto uma pequena menina ainda com muita coisa para aprender pela frente, porque a vida nos traz esse tipo de oportunidade e que esse período todo que a gente está vivendo aí de quarentena realmente seja uma forma de se renovar, sabe? De respirar, perceber o que eu preciso mudar e ser essa humanidade que a gente quer ver no outro, né? Porque, afinal de contas, é muito falha a gente passar muito tempo na internet apontando o que o outro faz de errado, apontando o que o político faz de errado, apontando os defeitos do outro e não parando para prestar atenção naquilo que é sagrado para você, né? Nos cuidados próprios. Olha, posso te falar uma coisa? Claro. Mais ou menos 2 anos atrás, eu tive o desejo de gravar algumas conversas com Maria, né? Ela estava com 96 anos, né? E, inclusive, elas estão no canal do YouTube que você mencionou, né? Mas durante a conversa, talvez isso não esteja no vídeo que está no canal no meu nome. Ela, num determinado momento, estávamos falando do espaço. Ela estava sentada no living da casa dela, em Buenos Aires, estava me contando como era a percepção dela do espaço, como ele se modifica o tempo todo, né? Maria, com 96 anos, em determinado momento, me olha e me fala: aos 96 anos, eu compreendi algumas coisas, mas tenho muito, muito para compreender ainda. E talvez seja isso que mantém em vida essa mulher com tanta curiosidade até hoje de compreender a vida através do movimento, né? Puxa, Pio, obrigada por compartilhar. Fica aqui meu singelo incentivo para que você não deixe de fazer isso nunca, porque seu trabalho é importante para muita gente, entendeu? O alcance, às vezes, né? A gente, quando produz algum material para a internet, a gente não tem noção o quanto pode chegar, o quanto pode alcançar, o quanto pode tocar outras pessoas. Então, eu sempre tenho aquele olhar para o copo um pouco mais cheio. Então, assim, se não dá para fazer de um jeito, a gente inventa outro jeito, né? Mas o que não dá é para deixar a pausa, né? A falta de continuidade no aprendizado, no processo, né? A vida não tem pausa, não tem como a gente voltar a viver o segundo que a gente iniciou essa conversa. Ela já foi, né? Ela já passou. E como foi bom ter passado esse tempo com você. Muito obrigada. Obrigado. Estou à disposição, realmente. Obrigada. Em qualquer momento você queira conversar, estamos aqui. Temos todo o tempo do mundo. Muita gentileza, Pio. Deixo aqui, então, o meu agradecimento. Eu vou falar depois aqui, vou pegar mais alguns materiais aqui com o Pio depois, assim como ele já falou aí, essa entrevista com a Maria Fux e alguns outros materiais que ele pode recomendar para a gente acrescentar aí nos nossos cadernos de estudo, porque, para mim, quanto mais vocês aprenderem, quanto mais vocês puderem adquirir, melhor. Certo? Muito obrigada, Pio. Eu que agradeço e parabéns por todo o seu estudo, a sua compreensão do movimento. Realmente, isso é raro, muito raro. Então, te agradeço por tudo que você faz em relação ao movimento. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Então, fica aqui pelo menos essa primeira conversa. Quem sabe em breve a gente tem aí outros bate-papos.